Podcast Conexão Alvorada. Oferecimento Sávio Sorvetes. Inovação com sabor que faz história. Sávio, viva momentos deliciosos. Olá, muito bem-vindos, bem-vindas ao Conexão Alvorada, esse nosso podcast que busca a conexão conosco mesmo, a conexão com aqueles que estão à nossa volta, a conexão com Deus. E são tantos temas importantes para que essa conexão aconteça, não é? Hoje o nosso tema é memória, dignidade e cuidado, o desafio do Alzheimer e outras demências. Com certeza você que está nos acompanhando hoje, nos ouvindo, nos assistindo, já teve contato de alguma forma com alguém com essa doença, né? O Alzheimer. Ela tem atingido cada vez mais pessoas e tem afetado aí diversas famílias. E a minha convidada hoje é a Elaine Matheus. Ela é ativista, pesquisadora nessa área, né, de demência, e ela é cofundadora do Instituto Não Me Esqueças e presidente da FEBRAS. Eu vou deixar que ela própria se apresente, conte aí o porquê que ela chegou, porquê que foi fundado esse Instituto Não Me Esqueças e a FEBRAS. Seja muito bem-vinda, Elaine Matheus, no nosso podcast Conexão Alvorada. Muito obrigada pelo convite. Eu quero cumprimentar a todos que também nos ouvem e nos acompanham. E também cumprimentar por trazer essa discussão tão importante, né? Você bem disse, hoje muitas famílias convivem de alguma maneira com esta condição dentro de casa. Às vezes é o cônjuge, às vezes são os pais. E é importante a gente se informar, é importante a gente poder buscar esclarecimento. Quanto mais a gente sabe, menos pesada fica a jornada. É verdade. O Instituto nasceu oficialmente em 2017, né? O Instituto Não Me Esqueças. Mas a história começa antes, né? Em 2015, com uma campanha de conscientização. Como que foi esse início? Como que veio esse nome Não Me Esqueças, Elaine? Eu gosto muito de falar sobre isso. Em 2012, a minha mãe recebeu o diagnóstico da doença de Alzheimer. À época, eu sabia quase nada sobre a condição. Embora os meus avós maternos tivessem ambos tido também a doença de Alzheimer, era um tempo em que pouco se falava, o nome inclusive do diagnóstico era outro, né? Eles foram diagnosticados como pessoas esclerosadas, e eu era muito jovem, acho que os interesses estavam em outros lugares. Então, quando a minha mãe recebeu o diagnóstico, eu fui buscar informação, eu fui procurar conhecer e aprender sobre a doença. Encontrei à época poucas informações, e as informações que eu encontrava me davam um sentimento de impotência e quase beirei uma depressão, porque era tudo muito triste. E ao mesmo tempo eu olhava para minha mãe, uma pessoa ainda jovem, com 72 anos, muito ativa, trabalhava, tinha suas atividades fora do trabalho, fazia hidroginástica, dançava, enfim, uma pessoa com tanta vida, e eu pensava, não pode ser só isso. E aí, nesse processo de buscar entender e conhecer, veio o desejo de compartilhar com outras pessoas aquilo que eu ia aprendendo no caminho. Era docente da UEL à época, né? Minha formação é na área das ciências humanas, das ciências sociais. Eu trabalhava no curso de letras em inglês, tinha acesso a muitos profissionais dentro da universidade e fiz o convite para alguns desses profissionais estarem conosco, então, em 2015, numa campanha em setembro, que eu via que acontecia em muitos lugares do mundo. Que é exatamente o mês de conscientização sobre a doença de Alzheimer. E assim fiz contato com a professora Mara Solange, que é uma parceira importante do Instituto até hoje, à época ainda também, é coordenadora do grupo de estudos sobre envelhecimento da UEL, o Dr. Marcos Cabreira,
ambos aceitaram, então, fazer palestras. Fizemos uma parceria, ou não vou nem chamar de parceria, mas nós recebemos o apoio do Padre Rafael, ali do Alto da Madre, São Vicente de São Paulo. Vicente, eu ia falar Sagrados Corações, São Vicente de Paulo, e fizemos uma série de palestras naquele ano. O nome da campanha foi Não Me Esqueças. Era um pouco o sentimento que me tomava à época, uma certa angústia, né, pelo medo de que a minha mãe me esqueceria, e ao mesmo tempo um apelo, né, na voz dessas pessoas que vivem com um diagnóstico, de elas mesmas não serem esquecidas pela sociedade, como é o que ainda acontece, né? Eu costumo dizer que elas são esquecidas por nós antes de esquecerem de nós. E aí veio esse nome, Não Me Esqueças. No ano seguinte, em 2016, nós repetimos a campanha, ela cresceu um pouco mais, estivemos em mais lugares, com mais colaboradores, e aí então o desejo e a necessidade de fundarmos um instituto, né, para podermos consolidar essa iniciativa e dar sustentabilidade, né, para que ela pudesse continuar existindo, ainda que eu não estivesse à frente, ou as minhas amigas que à época também cuidavam das suas mães, não pudéssemos mais estar lá. E assim foi. E quando pensamos em fundar, então, um instituto, achamos que este nome da primeira campanha representava muito daquilo que nos move, né, o desejo de oferecer vida plena para essas pessoas que têm o diagnóstico e também para suas famílias. Então, Elaine, o Instituto nasce também junto com essas outras filhas que tinham também pais com a doença de Alzheimer. Isso mesmo, éramos à época 3 filhas, né, que cuidávamos, 2 filhas e uma sobrinha, mas a tia tinha um papel materno para essa pessoa, e seguimos, né, estamos hoje inclusive todas juntas na diretoria, que é a Juliana Canhete e a Tânia Truz. Todas nós já perdemos, né, as nossas mães, mas continuamos a serviço, né, enfim, fazendo aquilo que aprendemos e espalhando, né, um pouco do que podemos para as pessoas que estão no início dessa jornada. Desde 2017, né, nós já contamos com alguns anos do Instituto. Como que você percebe assim, o avanço em termos de diagnóstico precoce, esse estigma que muitas vezes tem o Alzheimer? Isso avançou, melhorou desde 2017? Como que tem funcionado? Bem, eu falava agora há pouco, inclusive, sobre isso. Nos últimos 7 anos, aproximadamente, 5 anos, eu diria, houve um salto muito significativo no Brasil em relação às demências em geral, né? A gente sempre fala da doença de Alzheimer, que é a mais prevalente, a mais comum, mas existem outras formas também que comprometem, né, a funcionalidade das pessoas, outras formas de demência, como a gente diz. Então, nos últimos 5 anos, o Brasil passou a produzir mais resultados de pesquisa nessa área, começaram a surgir mais oportunidades de atuação no campo político. Então, em 2024, por exemplo, foi aprovada a Política Nacional de Cuidado Integral às Pessoas com Demência, a própria política do cuidado, que foi aprovada também recentemente, ela tem a preocupação com esses familiares que cuidam de pessoas com demência e outras doenças crônicas. Então, eu diria que nos últimos 5 anos houve um salto importante na qualidade daquilo que sabemos hoje sobre a condição e naquilo que temos buscado oportunizar para a sociedade em termos de práticas bem-sucedidas também. Então, é muito diferente o cenário hoje, né, do que era há 10 anos. Ainda há muito a se fazer, né? Ainda precisamos caminhar muito, mas eu sou otimista, vejo que nós temos avançado
E acho que vivemos um momento muito oportuno em que outras coisas vão aparecer, né? Esse ano mesmo, há alguns meses, foi aprovado no Brasil um novo medicamento que traz uma promessa de mudar um pouco o quadro, né, do desenvolvimento da doença. Então, tudo isso vai ampliando, né, a possibilidade de garantirmos qualidade de vida e o direito, né, à saúde dessas pessoas. E hoje também você é atual presidente da FEBRAS. Isso com certeza surgiu pelo Instituto Não Me Esqueças. Conta um pouquinho para nós o que é a FEBRAS e como que ela tem ocupado o seu espaço. Certo. A FEBRAS é a Federação Brasileira das Associações de Alzheimer. A federação, ela tem uma atuação bem diferente das associações, então vamos imaginar assim, para quem está nos acompanhando, né? Em Londrina tem o Instituto Não Me Esqueças, em Curitiba tem o Instituto Alzheimer Brasil, é uma outra associação que trabalha, né, e atende as pessoas com o diagnóstico. No Rio de Janeiro tem uma outra associação e existe uma associação que tem atuação em muitos estados, que é a Associação Brasileira de Alzheimer. Então você imagina um país deste tamanho, dessa dimensão, com essa população enorme, diversa, em que muitas associações, muitas entidades, muitas pessoas voluntárias se mobilizam para levar o serviço a quem precisa. O que nós temos na FEBRAS é como se fosse um conjunto delas todas, tentando trabalhar juntas, né, para que a gente possa alcançar políticas em nível federal que garantam que esse trabalho que cada uma faz de base lá no seu município possa ser melhor realizado. Então, basicamente, esse é o papel da federação, é congregar todos esses trabalhos, todas essas iniciativas, de modo a fomentar melhores políticas públicas e melhores condições para que cada uma dessas associações possa atender melhor, né, melhorar o serviço que oferece ali para quem efetivamente precisa. Uhum. E vocês realizam encontros presenciais ou online com essas associações do Brasil todo? Nós realizamos encontros anualmente, né, com todas essas associações que são membros da federação e eventualmente também agora estamos em curso de um programa de capacitação dessas associações pela FEBRAS, para que elas, enfim, como o nome diz, né, se capacitem, aprendam e se fortaleçam para fazer esse trabalho também junto aos gestores locais, né? Uma coisa é você construir uma política nacional e tão importante quanto é a construção de políticas locais. Cada município, cada território tem a sua realidade, então também essas associações precisam de pessoas capacitadas para atuar junto ao seu gestor, seja no executivo, seja no legislativo, para dar condição, né, para que essas pessoas possam receber o serviço. E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. Maravilha, você que está nos acompanhando, nos ouvindo, nos assistindo. Hoje nós estamos recebendo no Conexão Alvorada um tema extremamente importante, o tema do Alzheimer e as outras demências, né? É muito importante que nós tomemos consciência, né, que isso tem aumentado de forma geral e que mais dia, menos dia, isso vai cruzar o nosso caminho e nós precisamos ter esse olhar de misericórdia, né, para com as pessoas que adoecem, mas também com aquelas que precisam cuidar. Por exemplo, eu tenho uma experiência, Elaine, que eu tive a oportunidade de ter uma avó materna por praticamente, ela faleceu em janeiro
do ano passado, mas que ficou aí mais de 10 anos com Alzheimer, né? Então, na verdade, é um processo muito complexo, né? E é um grande desafio. Eu gostaria de conversar com você agora sobre isso, né? As pessoas que ainda não sabem muito bem sobre a doença e têm muitas dúvidas, muitos mitos, né? Como diferenciar um esquecimento natural do envelhecimento do Alzheimer ou outras demências? Então vamos lá, as pessoas perguntam bastante sobre isso, porque até é quase que senso comum, quando alguém esquece qualquer coisa, né, a primeira coisa que a gente diz, tá com Alzheimer, né, não necessariamente. Duas coisas são importantes, nem todo esquecimento é doença de Alzheimer, e nem toda doença de Alzheimer começa pelo esquecimento ou é percebida a partir do esquecimento. Então vamos falar primeiro de que nem todo esquecimento é doença de Alzheimer. É natural no nosso processo de envelhecimento que a nossa memória requeira mais suporte, ou seja, que a gente passe a esquecer mais coisas, né? E não é só no processo de envelhecimento. Hoje, com toda a tecnologia à disposição, é muito diferente o modo como a nossa memória é colocada em ação, né? Como é que a gente exercita a nossa memória? Então, nós, de uma geração, né, um pouco anterior, inclusive, ao mundo digital, nós tivemos a oportunidade de carregar caderninho com o telefone anotado e, às vezes, não tinha o caderninho, então a gente guardava aqui, né? É verdade que muito menos pessoas tinham telefone pra gente guardar, mas a gente usava a nossa memória de outra maneira. Hoje ainda eu saí pela manhã e procurei o endereço pelo Waze, né? Há 20 anos eu usava mapa físico, abria o mapa, principalmente se fosse para outra cidade, decorava o mapa, porque você não pode ficar parando para olhar o mapa enquanto dirige. Então, também o funcionamento do nosso cérebro hoje é diferente de como era há 20, 30 anos atrás. Então, é natural, neste processo, que a nossa memória também fique um pouco mais preguiçosa. Então, jovens também esquecem mais, né? Tudo isso é treinável, então é importante a gente diferenciar, né? Esses lapsos de memória muitas vezes são em razão da pouca atenção que nós temos, em razão do próprio processo de envelhecimento, e não são perdas de memória que interferem na nossa funcionalidade. Então, por exemplo, eu esqueci que eu tinha uma consulta, mas quando alguém me lembra, eu falo: nossa, verdade, estava inclusive na agenda, eu não olhei, mas sim, eu marquei, então vou reagendar. A perda da memória num quadro de demência, ela tem uma característica diferente. Primeiro, ela interfere na funcionalidade. Então, eu começo a deixar de fazer coisas que eu fazia naturalmente. Porque eu tenho dificuldade de fazer o meu gerenciamento financeiro porque eu esqueci de pagar a minha conta, ou porque eu acho que eu paguei, mas eu efetivamente não paguei, né? E quando alguém me lembra sobre isso não faz parte do meu repertório. Então, eu vou insistir que isso não aconteceu, né? Imagina, nunca falei com um médico sobre esse agendamento. Eu nem conheço este médico. Então, veja, são comportamentos diferentes e começa a interferir na funcionalidade. Então, a pessoa começa a ter dificuldade de fazer aquilo que rotineiramente fazia. Eu cozinhava uma refeição para 5 pessoas em meia hora. Agora eu fico 2 horas na cozinha e eu ainda queimo o arroz. Eu pagava as minhas contas em dia, eu começo a atrasar as minhas contas. Eu não perdi os meus compromissos, passei a perder os compromissos. Eu circulava em determinados lugares na cidade, agora eu já não sei mais chegar. Então, tudo isso é um sinal de alerta. Pode não ser a doença de Alzheimer, então, como eu disse, não por isso também será. Existem outras coisas que interferem na memória. A depressão interfere na memória. Algumas vitaminas, ou a falta delas, interferem na nossa memória. Então, o que é importante fazer? Não tomar isso como normal, como natural. Procurar um médico. É ele que vai poder dizer, tá tudo bem, ou não está tudo bem, vamos ver como resolver, né? Então, essa é a primeira coisa importante. E aí, como eu disse, nem todo Alzheimer é sinalizado primeiro pela memória. Vou contar um caso específico, né? A minha mãe, por exemplo, ela tinha muitas estratégias para driblar as dificuldades de memória que ela tinha, né?
Mas o primeiro sinal veio numa mudança de comportamento. Uma pessoa muito amorosa, calorosa, 8 netos, amava todos dormiam na sua casa e ela adorava que fosse assim. E um dia, numa confraternização de família, um dos netos chegou para ela, todo faceiro, e falou: ai, vovó, hoje eu vou dormir na sua casa. E ela virou e falou assim: não, eu não quero que você durma na minha casa, você é um menino muito mal criado. Falou isso de um modo sério, um pouco agressivo. Houve um constrangimento, porque não era uma resposta esperada. Todo mundo achou que fosse brincadeira, deu risada, mas ela não deu risada. E ali nós percebemos que ela estava de fato falando sério e que aquilo não era algo que se esperasse dela. Então, mudanças de comportamento, mudanças na personalidade, uma pessoa bem-humorada que passa a demonstrar comportamentos assim, ou uma pessoa que nunca falou palavrão, de repente começa a falar umas coisas muito inadequadas, tudo isso também é importante de ser olhado. Então, para resumir, para todos que nos acompanham, se você convive com uma pessoa que muda o seu comportamento, que se manifesta diferente, procure ajuda. Consulte um profissional, leve esta queixa. Muitas vezes não será nada, mas a gente tomar isso como certo pode adiar um diagnóstico. E o diagnóstico, quanto mais tardio, né, mais dificulta a jornada. Então, quanto antes a gente souber, muito melhor. Então, como nós não somos profissionais da saúde, o que a gente deve fazer é levar isso para um médico, para a médica, lá na sua UBS, seja ele quem for, e aí sim vamos ouvir e saber o que é que está acontecendo. Se a pessoa tiver acesso, qual seria a especialidade ou as especialidades que devem ser procuradas, Elaine? Certo, então aqueles que podem acessar já um especialista devem procurar ou um geriatra, ou um neurologista, ou um psiquiatra. E as pessoas que acessam o Sistema Único de Saúde vão à sua UBS, reportam a queixa ao seu médico, que faz esse primeiro atendimento, e ele faz uma investigação inicial e aí ele vai fazer o encaminhamento, então, para um desses especialistas também no Sistema Público de Saúde. Como nós dissemos já agora há pouco, né, que a doença do Alzheimer ela não afeta só a pessoa que é portadora, mas afeta a família, afeta aqueles que vão precisar demandar cuidado, né? Como que isso você percebe esses impactos que você tem visto aí nos últimos anos, os impactos sociais, econômicos nessas famílias? Ele é brutal, né? Nós, culturalmente, inclusive falando, temos a ideia de que só a família é responsável, né, pelo cuidado. A família é também responsável pelo cuidado, o Estado é responsável pelo cuidado e a sociedade é responsável pelo cuidado. Na medida em que essa família absorve, né, esse cuidado sozinha, sem suporte, sem apoio, há um grande número uma grande probabilidade de adoecimento, principalmente das mulheres. Nós estamos falando hoje, nós sabemos que cerca de 85% das familiares que absorvem a tarefa do cuidado são mulheres. Tem um impacto financeiro, porque muitas precisam deixar o mercado de trabalho, então tem muito menos renda contribuindo, né, para aquela família, e impactos emocionais, porque é uma doença que no processo vai nos colocando no lugar de ressignificar os papéis, né? Eu costumo dizer, e acho importante alertar, de que os nossos pais nunca serão os nossos filhos. Né? A gente precisa resguardar este lugar, eles sempre serão os nossos pais, mas serão pais que exigirão de nós, filhas, um cuidado muito especial, né? E muitas vezes nos colocarmos neste lugar de cuidado angustia,
porque eles deixam de ser o nosso porto seguro e nós passamos a ser o porto seguro deles, né? Os provedores do alimento, do cuidado, do carinho, do afeto. E nunca é fácil, né? Você vê o seu cônjuge ou os seus pais numa condição de vulnerabilidade. Então, requer uma rede de apoio. Eu digo que o papel da sociedade é muito importante. Não exige muito, né? Se você mora numa comunidade, no seu prédio, no seu bairro, você conhece um vizinho, uma vizinha que convive com alguém com demência, você pode se oferecer para passar lá, deixar um bolo. É tão pouco que se pode fazer, né? E que serve de carinho, de alento, passar para conversar 10 minutos, né? Não perguntar só de quem tem a condição, mas dessa pessoa que cuida, como que você tá? Você precisa de alguma coisa? Posso ficar aqui meia hora para você tomar um banho tranquila? Então, é muito importante todo esse apoio, todo esse cuidado, para que essa pessoa não adoeça. Né? A gente tem estudos que mostram que 12 meses de cuidado de uma pessoa com demência leva esse familiar a obesidade, hipertensão, diabetes e inatividade física. E olha como isso é cruel, porque esses são fatores de risco para a própria demência. Então essa pessoa no processo do cuidado vai se tornando uma pessoa suscetível a ser ela mesma uma pessoa com demência no futuro. Veja como é cruel, né? Então, nós precisamos, de fato, criar condições de dar apoio para essas famílias. E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. Elaine, principalmente a grande questão é que boa parte, pela cultura que você disse, né, pela cultura do Brasil, ainda nós temos dificuldade de inserir outras pessoas dentro da casa, né, os cuidadores e tudo, e muitas pessoas realmente nem têm condições, né? Uhum. Então se torna algo mais complicado. Cuidar de uma pessoa com demência, no caso do Alzheimer, né, exige muito amor, mas vai também aí a condição física, né? A condição muitas vezes depende do estágio que se chega o Alzheimer, a pessoa também começa a não ter mais mobilidade, então exige também uma força física, enfim, uma série de coisas. Como que o Instituto Não Me Esqueças e a FEBRAS têm trabalhado para esse apoio mesmo, para a família, para a sociedade, principalmente como você disse, né? A maioria são mulheres, né? Uhum. que cuidam dessas pessoas. Como que vocês têm trabalhado nesse apoio à família e à sociedade? Bem, vou falar primeiro do Instituto, né? Nós oferecemos aqui em Londrina todo um trabalho, tanto de acolhimento da pessoa que tem o diagnóstico, com oficinas para mantê-las cognitivamente e fisicamente, emocionalmente ativas pelo maior tempo possível, quanto para as famílias por meio de grupos de apoio. Nós oferecemos informações, a gente chama de palestras psicoeducativas, que são encontros com profissionais, né, que levam a informação para que elas possam se preparar melhor. Hoje mesmo nós tivemos no período da tarde, uma fonoaudióloga, né, falando sobre a deglutição, ensinando técnicas de como ajudá-los, né, em fases em que o processo de engolir vai ficando mais difícil. Então, nós oferecemos tanto a formação, a informação, quanto estratégias para lidar com mudanças na rotina e mudanças no comportamento. Como FEBRAS, o que nós fazemos é atuar para que os gestores,
né? Pensem, criem e estabeleçam políticas públicas para que, além das organizações da sociedade civil, outras entidades possam também oferecer o serviço. O Sistema Único de Saúde, o Sistema de Assistência, tenham espaços preparados para fazer esse serviço, porque eu digo que a questão ela é muito ampla e abrangente, e mesmo hoje existindo cerca de 30, 40 associações, né, ou instituições não governamentais como o Instituto Não Me Esqueças em todo o Brasil, ainda é muito pouco. Né? Nós precisamos, imagina, 5.000 e poucos municípios, nós precisamos que o poder público, né, assuma esse compromisso. Então esse é um trabalho que a FEBRAS tenta articular em nível nacional e, como disse, capacitar, né, essas associações para que elas também façam isso nos seus locais de atuação. Elaine, as pessoas que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, muitas podem já ter passado por a situação de ter algum parente próximo ou mais distante, amigos, né? Mas ainda pode ser que ainda não tiveram essa oportunidade. Em geral, a solidão, o cansaço emocional dos cuidadores é muito grande. Então, é um caso, nós como cristãos, né? É uma questão de um ato de caridade, principalmente por sermos latinos, os brasileiros, né? Nós temos muito aquela questão assim do apego aos pais e que nós temos que de fato cuidar. Nós temos a responsabilidade 100% de cuidar dos nossos pais, dos nossos avós. Isso falta às vezes o espaço para que você perceba que pouco a pouco você vai perdendo aquela pessoa, né? Vai perdendo pelo Alzheimer, mas também o cuidador vai ficando sobrecarregado. Que tipo de suporte que as pessoas precisam receber, né? Tanto psicológico, espiritual, por exemplo. Eu atendo muitas pessoas, não propriamente o cuidador, porque ele nem tem tempo de vir até o padre para poder fazer a sua orientação, mas situações de famílias que vivem esse dilema, porque em geral sempre sobra para um ou dois filhos, né? Em geral para um só, né? Ou filha, né? Então, como que vocês têm trabalhado isso também para ajudar? É uma questão de caridade suprema hoje. Eu costumo dizer que a doença de Alzheimer, ela traz e aflora conflitos que a gente nem sabia que existia, né, nas famílias, porque uma pessoa que assume essa responsabilidade, ou para quem é colocada a responsabilidade, né, muitas vezes fica num lugar de muita cobrança também, né? Tem sempre aquele irmão, aquela irmã sabidona que tá lá longe, que liga de vez em quando, né? E aí fala, mas é porque você não, porque você não, né? E muitas vezes quando vem visitar, fica um pouquinho e ainda acha que quem tá no cuidado e reportando as dificuldades e os desafios está exagerando, porque no pouquinho que ficou, muitas vezes pode ter convivido num momento feliz, né? Porque a gente diz também que a doença de Alzheimer, ela não é linear, né? A pessoa tem dias bons, ela tem dias ruins, ela tem momentos em que ela tá tranquila, tem momentos em que ela tá agitada, tem momentos que ela se lembra mais, tem momentos que ela se lembra menos. Então, sim, essa pessoa que assume a responsabilidade do cuidado, ela lida com muitos desafios, né? Além dos que você já falou, muitas vezes um cuidado que é técnico e que a gente não tem formação para realizar. Você tem esses desafios de lidar com essa rede ao seu redor que muitas vezes não ajuda, às vezes acha que está ajudando, mas está atrapalhando. Então, acho que é muito importante a gente sempre pensar naquilo que cada um pode fazer, né? Hoje nós fazemos no Instituto, podemos fazer pelo Instituto Não Me Esqueças a oferta de serviços, mas como eu disse, eu gosto de insistir sobre isso, todos podem fazer algo, todos podem se mobilizar, né? Para se dispor para alguém que conhece e oferecer ajuda.
Pergunte o que eu poderia fazer por você. Eu tenho te visto cansada, eu tenho te visto sobrecarregado, eu tenho te visto triste, eu percebo que você está deprimida, deprimido. O que eu posso fazer, né? Então, este familiar que cuida, ele precisa de um espaço para exercitar a sua espiritualidade. Precisa se manter no convívio da sua comunidade religiosa, seja ela qual for. Ele precisa desse tempo, né? Um tempo para si, com a sua espiritualidade. Ele precisa de um tempo para se manter saudável fisicamente, seja numa caminhada, seja atividade física que ele sempre fez, ou se não fazia, que comece a fazer, porque a atividade física ajuda no processo da saúde mental, né? Ele precisa cuidar da sua saúde mental. Então, muitos não têm como pagar o seu psicólogo, às vezes um amigo, uma amiga, 10 minutos de café com um vizinho pode ser suficiente para que ele possa se desligar um pouco, né, da sua rotina e falar sobre si, ou mesmo ouvir um amigo. Então, é importante, né, a gente olhar para isso e entender que todos podem fazer algo por essa pessoa. Tem um movimento, Padre Jefferson, muito interessante, que começou fora do Brasil por mães que têm filhos atípicos. Elas passaram a andar com uma fita lilás amarrada na sua bolsa para sinalizar que elas são mães que precisam de ajuda, sem precisar pedir. Então as pessoas veem a mulher com essa fita amarrada e às vezes ela está numa fila de algum lugar e elas podem perguntar: você gostaria de passar na frente? Né? Ela não precisa estar com a pessoa de quem ela cuida. Ela está dizendo que ela é uma mãe atípica e que ela precisa de suporte. A gente tem visto esse movimento se estender também para mulheres que cuidam de pessoas com demência ou outras pessoas e que precisam de ajuda e que não sabem pedir. Muitas vezes a gente não sabe pedir. Então essa é uma outra dica que eu quero deixar e falar com quem está assistindo a gente aqui agora. Se você é uma pessoa que cuida de alguém, peça ajuda, sinalize, diga para as pessoas ao seu redor que você precisa de ajuda e diga o que você gostaria que essa pessoa fizesse. Pode ser uma coisa simples como essas que eu disse e pode às vezes ser uma coisa mais complicada. Por exemplo, eu preciso de ajuda porque eu não tenho como levar essa pessoa ao médico. De ônibus eu levaria 40 minutos. Se você pode me levar de carro, alguém poderia fazer isso por mim? Né? Então a gente também precisa aprender a pedir. Nós como católicos falamos que são obras de misericórdia, né? Então olha quanta oportunidade que nós temos, não precisa ir muito longe, né? Nós temos de praticar essas obras de misericórdia com essas pessoas que estão cuidando, ou as próprias pessoas que estão cuidadas, né? E o cuidado humanizado é uma das bandeiras do Instituto, né, Elaine? Como que nós, enquanto sociedade, podemos aprender cada dia mais a olhar com empatia, com acolhimento para essas pessoas que vivem com demência ou para quem cuida delas? Um passo importante é isso, é reconhecer que elas existem, né? Elas estão conosco, né? A demência não é algo que fica escrito na testa, né? E nem marcado em algum lugar. Então é muito comum as pessoas suporem que alguém com demência tem uma condição diferente da sua condição real. As pessoas nos estágios iniciais e intermediários da demência são pessoas que estão conosco, né? Elas estão nas missas, elas estão nas pastorais, elas estão na comunidade, e muitas vezes nós sequer percebemos, né? Então o que é importante é a gente ser sensível a isso, né? E se colocar, e quando sabemos, né, algumas pessoas dizem que tem o diagnóstico, os familiares sinalizam ao meu pai, a minha mãe, o meu esposo, a minha esposa. Quando isso acontece, perguntar, né, o que eu poderia fazer por vocês? Vocês estão precisando de alguma coisa? Né? Como é que nós poderíamos te ajudar nessa jornada? E a ambos, né, a gente precisa entender, como sociedade, que as pessoas que recebem o diagnóstico, elas continuam presentes, elas podem responder por si, elas têm muitas funcionalidades e capacidades, né? Então, colocá-las em ação. Mas ela é repetitiva.
tudo bem, crianças também são repetitivas e nem por isso a gente as exclui, né, do mundo social. Crianças também fazem as mesmas perguntas infinitas vezes. Crianças também são barulhentas. Crianças também circulam na missa para lá e para cá. E tudo isso a gente aceita. Então, eu acho que ser sensível, né? Isso é empatia, né? É se colocar no lugar dessa pessoa e entender que ela, que sempre foi, muitas vezes, uma liderança na sua comunidade, vai funcionar de outra maneira agora, mas nem por isso ela deveria ser deixada de lado, ao contrário, né? Traga ela para perto, dê tarefas que ela ainda pode fazer. Se ela era uma pessoa da pastoral e ajudava no almoço de domingo, nos eventos enfim, né, da comunidade, ela não pode mais fazer o carreteiro sozinha, mas talvez ela possa cortar a cebola, talvez ela possa lavar o tomate. Então, acho que é isso, né? É entender que essas pessoas precisam se manter ativas e continuarem existindo na comunidade. E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. Hoje no nosso podcast Conexão Alvorada, nós estamos recebendo Elaine Mateus, que é do Instituto Não Me Esqueças e também presidente da FEBRAS, com esse tema tão importante que cada dia mais nós temos cruzado com ele por tantos lugares. Você que nos acompanha, com certeza pode já ter tido esse desafio aí do Alzheimer ou outras demências. Nós estamos vivendo, Elaine, no mundo todo, né, o ano jubilar, né, peregrinos de esperança, e a esperança não desanima, vai dizer Romanos 5,5, né, a esperança não decepciona. Como que nós podemos, mesmo o Alzheimer não ter cura, né, e olhar para ele muitas vezes nos entristece, como que nós podemos refletir sobre esse valor da vida e também da dignidade humana? Que mensagem que nós podemos deixar de esperança para as pessoas que estão passando por isso? Acima de tudo, que a presença, né, o humano não se resume ao cérebro ou à cognição ou à nossa capacidade de tomarmos decisão ou fazermos coisas, né? O humano está muito além disso. Nós somos sentimento, nós somos espírito, nós somos para além disso. Então, é importante que a gente compreenda que essa pessoa, nesse processo da demência, mesmo perdendo suas funcionalidades e as suas capacidades, muitas perdem a capacidade de se comunicar pela fala, por exemplo, elas estão presentes sempre, porque sempre haverá vida, né? E enquanto existir vida, acho que o nosso compromisso como seres humanos, como pessoas, estarmos presentes por elas também, né? Então, é o toque, é o olhar, é o tom de voz, isso conecta, né? E isso é cuidado humanizado. Isso é entender que essa pessoa, né, existe na sua plenitude, ainda que ela não fale mais, ainda que ela não possa se comunicar como nós sempre nos comunicamos. Então, acho que isso é uma mensagem importante, né? É mudar o nosso olhar em relação ao humano. O humano não pode ser humano só enquanto serve, né? Só enquanto funciona, enquanto produz, enquanto rende capital, né? O humano é humano pelo próprio sopro da vida, pela própria existência, né, divina de estar aqui, e tem uma missão,
né? Até o nosso último suspiro nós temos uma missão. E aqueles ao nosso redor, eu acho que precisam se colocar inteiramente nesse caminhar, né? E entender que, apesar de todas as dificuldades, eu gosto de falar disso. Eu acompanhei 10 anos a minha mãe com o diagnóstico. E eu sou profundamente grata por essa experiência, por mais difícil que tivesse sido. Não vou romantizar e dizer que foi bonita, que foi fácil, mas eu sou muito grata, né? Porque eu tive a oportunidade de viver com ela e aprender com ela coisas que talvez eu não tivesse aprendido e vivido dentro de tudo aquilo que ela podia oferecer antes. Então, acho que essa é uma mensagem importante, né? E é isso que se trata de cuidado humanizado. Você falou um pouco sobre o mês de setembro, né? O Setembro Lilás, conhecido aí mundialmente pelas campanhas de conscientização sobre o Alzheimer. Como que você tem visto essa campanha no Brasil, também na nossa região, porque nós atingimos pela rádio 70 cidades do Paraná, sul de São Paulo, sul do Mato Grosso, né? Então, também você poderia falar um pouco sobre essa questão dos avanços das políticas públicas e, enfim, quebra desses preconceitos. Bem, as campanhas são sempre muito importantes, né? Porque durante as campanhas nós podemos falar mais sobre a condição. Tem sempre muito mais espaço para a gente divulgar as informações. Todos os anos as campanhas trazem um tema diferente, então também ajuda a organizar e focar a energia, né, sobre uma mensagem específica. Esse ano a campanha, de fato, ano a ano, a campanha vem crescendo, vem se ampliando. Nós temos sempre o desejo, né, e assim espero que aconteça, que essa campanha se torne uma campanha orgânica. Hoje, como nós vivenciamos como cidadãos, né, o mês de outubro, em razão do câncer de mama, todos nós nos lembramos disso, falamos disso, atuamos sobre isso. A gente espera que um dia do mês de setembro também chegue o momento em que as pessoas digam: mês de conscientização sobre a doença de Alzheimer, eu vou fazer o meu rastreio cognitivo, eu vou ver como é que está a saúde do meu cérebro, eu vou levar os meus pais, os meus avós, para ver como está a saúde do cérebro deles, e assim a gente consiga sempre mais ter o diagnóstico nos estágios iniciais. Isso é uma condição importantíssima. Exatamente porque ainda não existe cura, a gente sabe que há muito que pode ser feito nos estágios iniciais para garantir melhor qualidade de vida e muito mais dignidade. Inclusive, dá a essa pessoa a oportunidade de antecipar suas decisões, né? Como gostaria de ser tratado quando não pudesse mais decidir por si mesmo, né? Então, isso é muito importante. As campanhas, eu acho que trazem isso. Em todas elas, independente do tema, nós falamos sobre o estigma, o preconceito e a falta de informação, porque é exatamente em razão do estigma que nós temos medo de buscar o diagnóstico, que nós não sabemos como ajudar uma família ou como interagir com uma pessoa que tem o diagnóstico. Então, a gente acaba se afastando. Não é nem porque eu não gostaria, mas eu não sei o que fazer, né? Então, tudo isso está dentro do contexto da pouca informação que temos. Não só sobre a doença, mas sobre como é viver com a doença. Então, as campanhas, elas são importantes por isso. E o que eu vejo nessa jornada, né, agora há mais de 10 anos já acompanhando, é que, como eu disse, ano a ano, acho que a gente vem conseguindo sensibilizar mais pessoas. Ano a ano, a gente vem conseguindo romper, né, com essas barreiras, desafiar um pouco esses estigmas e chacoalhar um pouco o medo das pessoas, né? Dizer, não adianta temer, né? Eu ter medo de algo não significa que isso não vai acontecer comigo. Agora, se eu aprender sobre algo, talvez eu lide muito melhor com isso e certamente a gente pode assim caminhar, né? Inclusive conhecendo aquilo que pode evitar que eu mesma venha a ter a doença, né? Hoje a gente conhece fatores de risco que nos colocam mais próximos da doença, né? Ou nos distanciam dela. Prevenir plenamente não é possível ainda, né? Mas eu sei que se algumas coisas forem feitas, talvez eu não tenha, ou se eu tiver, que seja lá aos 80, 90, quem sabe 100 anos, né? E assim vou viver menos tempo com a doença.
Aproveitando então nos nossos últimos minutos, Elaine, que atitudes práticas, que atitudes simples, mas que são transformadoras para nós prevenirmos, né, a doença do Alzheimer, mas também ajudar aqueles que porventura estejam passando por alguma dificuldade nesse sentido. Então vamos falar um pouco para os jovens, né, que podem fazer tanto ainda para terem um envelhecimento saudável e, quem sabe, como eu disse, não terem que conviver com a doença consigo mesmos. Então, a gente sabe hoje que estilo de vida tem um grande impacto sobre esse processo. Hoje sabe-se que desde os primeiros anos, né, aquilo que acontece conosco nos coloca mais próximos ou mais distantes da doença de Alzheimer. Então, a baixa escolaridade, por exemplo, é um fator de risco grande, por isso o Brasil tem um grande número de pessoas com demência, porque ainda é um país de muitas pessoas analfabetas ou com baixo letramento, baixa escolaridade. Então, isso é importante, mas há muitas coisas que a gente chama que estão no contexto da nossa vida entre os 20 e os nossos 45, 50, 60 anos, que é o controle de diabetes, hipertensão, obesidade, depressão, tabagismo, né? A gente estava indo bem na luta contra o tabagismo, mas agora os cigarros eletrônicos nos colocaram de novo num lugar ruim, né? Então, muitos jovens aderindo ao cigarro eletrônico, isso traz consequências devastadoras para a sua saúde em médio e longo prazo. O álcool, então, todos esses são fatores de risco, né? Nós podemos evitar. E depois, já mais para frente, né, quando já depois dos 65 anos, perda auditiva e acuidade visual, por exemplo. A poluição também é um fator de risco, então, né, poder eventualmente sair, fazer uma caminhada num lugar com árvores, respirar um ar puro, ajuda. Então, tudo isso nos dá mais condições de termos uma melhor vida. Eu costumo dizer que, como disse anteriormente, né, nós somos seres completos, corpo, cérebro, né, coração e espírito. Então a gente precisa cuidar de tudo isso. A gente precisa cuidar do nosso corpo com alimentação saudável, atividade física, vida social. A gente precisa cuidar da nossa cabeça, nos mantendo ativos, desafiando o nosso cérebro. Não é só fazer palavras cruzadas, né? É bom também, mas a gente precisa aprender coisas novas todos os dias. E a gente precisa cuidar do espírito. A gente precisa se conectar, né, emocionalmente, espiritualmente, cuidar da nossa saúde de modo integral. Então essas são as dicas importantes que eu deixo para essa geração que vive aí, né, plenamente, para que assim chegue. Hoje o desafio não é mais envelhecer, o desafio hoje é envelhecer bem, envelhecer com saúde, porque muitos de nós chegaremos aos 90 anos, quem sabe passaremos dos 90, mas o desafio é como chegarmos lá com saúde, que é isso que a gente quer, né? Elaine, que dicas valiosas para o nosso podcast Conexão Alvorada. De fato, para nós nos conectarmos bem conosco mesmo, com aqueles que estão à nossa volta e com Deus, é essencial essas dicas que você passou hoje, não só para prevenir o Alzheimer e as demências, né, mas de forma geral tantas outras doenças. Então, agradeço imensamente a sua presença aqui no nosso podcast Conexão Alvorada, tratando desse tema tão importante que é o Alzheimer e suas demências. Elaine, quem participa do podcast Conexão Alvorada, leva um presente da Sávio Sorvetes, uma marca aí consolidada em Londrina e região. E eles mandam para o convidado nosso a marca aí que eles estão soltando é um sorvete premium, né? Creme de avelã Gianduin, um sorvete sabor chocolate com avelã e recheio sabor Gianduin. Então você vai levar para casa para degustar esse presente da Sávio Sorvetes, que apoia o nosso podcast Conexão Alvorada. Meu Deus, que coisa maravilhosa, que delícia. Olha, agradeço muito. Eu vou deixar um convite aqui. Quem quiser saber se o sabor é gostoso, segue a gente lá no Instituto Não Me Esqueças, que eu vou fazer questão de experimentar e contar para vocês se é bom ou não. Isso, com certeza nós vamos colocar, vai estar aí no nosso GC, né, o
o Instagram, não me esqueça o WhatsApp para que vocês possam se aprofundar mais e acompanhar. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, obrigado a cada um de vocês que nos acompanharam em mais um episódio aqui tratando desse tema tão importante que é o Alzheimer no Conexão Alvorada. Até o próximo, Deus abençoe. Podcast Conexão Alvorada. Oferecimento Sávio Sorvetes. Inovação com sabor que faz história. Sávio, viva momentos deliciosos.